Pronto, hoje eu não vou esquecer. Então, boa noite para vocês. Eu já estava morrendo de saudade, né? Porque passar uma semana assim longe de vocês não é muito fácil. E eu não vejo a hora. Eu comentei esse fim de semana, eu estava com acho que duas alunas que é de psicologia, mas é de outra turma, né? Que eu não tive o privilégio de trabalhar. Eu estava falando com elas. E uma amiga também que me perguntou como é que estava sendo as aulas, eu falei o quanto que foi um presente, né, receber justamente a turma de vocês para dar essa disciplina, porque eu estou muito feliz com o engajamento, com a dinâmica e com o interesse, principalmente de vocês. Bom, como a gente tinha conversado na última aula, a gente falou um pouco sobre trabalho, sobre sentidos do trabalho na vida do sujeito, né? Hoje eu trago uma nova proposta que é para a gente poder discutir um texto que é do José Newton. Eu gosto, gente, porque vocês já têm uma maturidade para poder acompanhar essas discussões, né, com texto, baseados em texto, porque eu acho que o texto ele nos ajuda pelo menos a dar um norte no sentido teórico mesmo. Então é muito bom quando a gente tem a oportunidade de discutir um pouco a visão de um outro autor, né? Então pegar uma turma que já tem uma certa maturidade para compreender isso é bacana, né? Esse texto do Zé Newton, em particular, ele tem um significado para mim, eu vou contar para vocês, vocês vão entender o porquê, né? O José Newton é um professor aposentado da UFMG, né? Ele é psicólogo, ele é filósofo, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma referência em psicologia do trabalho, ele que trouxe também, de alguma forma, para o Brasil, e na década de 90, as discussões sobre psicossociologia, né, no país, e foi o meu orientador da dissertação do mestrado. Então, é alguém que, além de um carinho, né, de uma gratidão que eu tenho pela caminhada no mestrado, é alguém que eu tenho muita admiração pela bagagem, né, e pelo conhecimento que o Zé Newton tem. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês podem buscar outros textos dele, mas ele é assim, uma referência no assunto. E quando eu tive acesso a esse texto, né, para o pessoal que não conseguiu ler, não tem problema. Como eu disse, sempre que eu conseguir, eu vou mandar o texto antes, para quem quiser dar uma adiantada na leitura. Mas eu também sempre preparo os slides, mais ou menos, de alguma forma, basados naquilo que a gente está discutindo. Então, não necessariamente existe uma obrigatoriedade enfim, de ler o texto sempre, e às vezes não é possível mesmo. Mas para quem não conseguiu, o título chama Trabalho e Usos da Subjetividade. Por que, professor, nós vamos falar disso? Porque eu acho que é muito importante que a gente também tenha um pouco, e como ponto de partida, já que a gente falou um pouco sobre trabalho, falar dessa questão da subjetividade e essa relação com o trabalho. Vocês vão entender por que depois, na hora que a gente for avançando na discussão, né? E quando a gente chegar também na prática de poder conversar sobre o que é psicologia do trabalho, o que é psicologia organizacional, é a mesma coisa, não é? Métodos de intervenção em cada uma, ou, né, se for junto, como é que funciona? Essa nossa conversa inicial, ela vai justamente nos dar base para a gente poder pensar e criar um senso crítico próprio nosso sobre determinados temas que a gente vai discutindo aqui, né? Eu gosto sempre de falar, não significa que a visão do José Newton é a certa, a visão do Gaulejac, que é um outro autor também bacana, é certa. Enfim, a gente tem que ouvir os lados, as visões, né, teóricas desses estudiosos e construir a nossa forma de pensar sobre as coisas. O texto do Zé Newton, ele de alguma forma é quase que uma crítica muito embasada, né, construída, assim. Eu costumo brincar que isso é para os grandes, né, gente? É para quem tem cacique para poder realmente fazer críticas aí sobre algumas teorias, né, e sobre alguns temas que, por vezes, a gente cai na tentação de achar que, se fulano escreveu isso está certo, então não vamos discutir isso. O texto dele é mais ou menos isso, né? Quando eu tive contato com o texto do Zé Newton, que foi justamente no mestrado, né? Quando eu estava fazendo estágio com ele, um estágio docente que eu fiz com ele,
E é um texto que me provocou muito, mas eu vou contar para vocês por quê. Quando eu fui apresentado ao psicólogo Elton Maio, o Elton Maio é um psicólogo muito conhecido, principalmente na área da administração, porque é ele o condutor inicial, né, ali, um dos principais autores que discute a teoria das relações humanas, isso lá na área da administração, tá? Então, o que acontece, né? Quando a gente vai estudar ali a história da administração, a gente, no início, tem contato ali com Taylor, Ford, né? Com as teorias clássicas da administração e toda aquela questão da produção. E a gente fica sempre com aquela sensação assim, mas que momento alguém vai falar das relações humanas? Que momento alguém vai falar do trabalhador? E geralmente, na área da administração, quando nos é apresentado o Elton Maio, ele nos é apresentado como essa figura, pelo menos é o meu modo de pensar e o meu modo que eu vi, né, quando eu ouvi e fui ler sobre o Elton Maio. Nossa, que bacana! Alguém vem falando sobre o trabalhador, vem falando sobre a motivação no trabalho, qualidade de vida no trabalho. E você fica com isso, né? Nossa, Elton Maio foi o cara que pensou no sujeito, muito além das máquinas. Mas aí, quando eu me deparo com o texto do José Newton, eu começo a pensar, epa, não foi bem assim, né? Existe todo um contexto, uma construção também ideológica por trás aí dessa chegada. Ele foi, inclusive, vocês não sei se já ouviram falar, da experiência de Hawthorne, né? Ele que é o responsável aí por essa experiência que ficou muito famosa, principalmente na área da administração. Depois eu posso passar para vocês aí algum outro texto que explique melhor o que foi essa experiência. Mas o Elton Maio era um psicólogo, tá? E ele chega numa indústria, né, na época, para fazer um trabalho, né? Ele é demandado para fazer esse trabalho, e ele começa a fazer essa experiência, inclusive, que ficou conhecida como experiência de Hawthorne, porque Hawthorne é um bairro lá da cidade onde ele realizou a pesquisa, e ele aí sim começa a história aí, de alguma forma, da psicologia industrial, que a gente vai conhecer mais tarde como a psicologia organizacional, claro, né, com diversas mutações, vamos dizer aí, e transformações ao decorrer do tempo, mas é a psicologia organizacional que a gente conhece hoje. Eu vou abrir aqui a apresentação só para a gente poder ir seguindo. Deixa eu compartilhar com vocês e depois eu vou postar isso como de costume, tá? Tanto no WebGIS, como também eu mando lá no e-mail de vocês para vocês terem acesso e ter esse material depois para pesquisar se for necessário. Acho que vocês estão vendo aí, né? Tá dando para ver, né, Elaine? A apresentação? Sim. Joinha para mim, se estiver aparecendo. Estamos conseguindo, pelo menos eu tô. Beleza, obrigado, gente. Aqui eu trago um conceito mais simplificado sobre subjetividade, né? Às vezes a gente vai aí nos conceitos da psicologia, fica um pouco confuso, mas aqui está bem mais simplificado. Eu acredito que dá para a gente poder, pelo menos, entender um pouco aí o que é essa subjetividade, né? Então, aqui vem dizendo o seguinte: subjetividade é entendida como o espaço íntimo do indivíduo, ou seja, o mundo interno, né? O particular da gente, com o qual ele se relaciona com o mundo social, né? Com o mundo externo, resultando tanto em marcas singulares na formação do indivíduo, quanto na construção de crenças, de valores, que vão constituir a experiência histórica e coletiva desses grupos e populações. Este relacionamento nos insere dentro de esferas de representação social, em que cada sujeito ocupa seu papel de agente, né, dentro aí dessa sociedade, e esses sujeitos desempenham papéis diferentes de acordo com o ambiente e a situação em que eles se encontram. Então, subjetividade está aí muito ligado ao nosso interno, né? O interno do indivíduo, a forma como ele pensa, como ele age intimamente, mas isso de alguma forma é refletido também com o mundo exterior, com o social e essas comunidades que ele vive. Então, o que seria, então, por exemplo, essa relação do trabalho e a subjetividade? Essa relação é justamente essa análise, né? A maneira como esses sujeitos vivenciam
e dão sentido às experiências deles no contexto de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala de subjetividade no contexto de trabalho, é isso, é entender, é compreender a maneira como nós, indivíduos, nós sujeitos, nos relacionamos, as experiências que a gente vivencia no contexto de trabalho e qual que é o sentido que a gente dá para isso, né? nas nossas atividades de trabalho. Bom, aí eu trago a referência que é o texto, como a gente falou, que é o texto do Zé Newton, né? Um texto que ele publicou em 2012, mas é um texto muito atual. Como é que o Zé Newton começa o texto dele? Ele estava numa conferência onde, né, o conferencista lá, vamos dizer assim, ele disse que, isso na visão, né, desse conferencista, que quando as teorias e práticas organizacionais começaram a levar em conta a subjetividade do trabalhador, elas se tornaram libertárias, né? Foi quase que um ato de liberdade aí quando as organizações começaram a levar em conta a subjetividade. Aqui a gente para pensar, é como se a gente tivesse um momento separando um do outro, né? O que esse conferencista vem trazer nesse evento foi isso. Existia dois tempos, um tempo onde não se considerava, um tempo onde se começa a considerar. Talvez a gente pode pensar aí, na visão dele, o tempo que ele não considerava, o tempo lá de Taylor, né? do Ford, todas aquelas teorias clássicas, e aí ele entende que depois de um certo período começa a se levar em conta. Aí o José Newton, né, o professor José Newton, tem essa afronta, né? E aí onde ele decide realmente escrever esse texto, depois dessa, ele fala isso no texto, depois dessa fala desse conferencista. E aí ele pensa o seguinte, né? É como se houvesse um divisor de águas. Então, de um lado, a gente tem as práticas organizacionais não libertárias, né? Aquelas que não levam em conta a subjetividade do trabalhador, né? Tornando aí realmente o sujeito um mero objeto ou um recurso humano, submetido aos interesses da organização do capital. E aí um lado dois, que seriam as práticas que o consideram como sujeito capaz de, grosso modo, né, claro, construir novas vias de sentido e de ação nos espaços de trabalho. Aqui o Zé Newton traz justamente o que o conferencista estava apontando, né? Existe um divisor de águas, existe um momento em que se começa a considerar a subjetividade. E o Zé Newton vai conversando no texto com a gente leitor, nos implicando de alguma forma a pensar, será que realmente existiu um marco, existiu aí um tempo que foi descoberto essa subjetividade? Será que desde a história do contexto de trabalho não se contemplava, né, a subjetividade do trabalhador? E ele traz justamente no texto essa indagação, né? Afinal, ao longo da história do trabalho, é verdade que os gestores não levavam de modo algum em conta a subjetividade do trabalhador? E aí ele começa a discutir, né, com algumas referências teóricas, é claro, e ele faz um retorno aí ao passado e nos traz, de alguma forma, alguns elementos, né, para a gente poder pensar. E aí ele traz justamente aí o Maio, né, o psicólogo Elton Maio, e ele não nega, né, gente, que nesse período, com a experiência de Hawthorne, com os experimentos que o Elton Maio fez e as contribuições que ele trouxe, que isso, de alguma forma, avançou aí, né, de alguma forma, nessa possibilidade de pensar o sujeito com essa subjetividade. Mas o Zé Newton vem pensando assim muito antes dessa psicologia industrial, né? Ele afirma, o Zé Newton afirma que antigos gestores já utilizavam essa estratégia gerencial por entender que não bastava só disciplinar, né, vigiar e punir. Aqui a gente tem uma referência do livro do Foucault, né? Vocês já devem ter tido alguma leitura, ou pelo menos o contato com aquele livro dele, com aquela obra dele, Vigiar e Punir, né? Então, assim, o Zé Newton vem dizendo assim, que, pelo menos aparentemente, os gestores, muito antes dessa psicologia industrial, já compreendia que não adiantava só vigiar e punir disciplinar, que era preciso, de alguma forma, cooptar, né, o sujeito e, de alguma forma, anular, assim, as suas formas de resistência.
Aqui, gente, ó, ele traz uma ilustração no texto dele muito bacana, né? Ele fala assim, ó, para ilustrar esse argumento, eu recorro a alguns exemplos anteriores ao modo de produção capitalista, ou seja, muito antes aí da introdução da produção, do modo de produção capitalista. Ele começa aí pela história do Brasil, né? Na qual os escravos já eram eventualmente alvo de técnicas psicologizantes do controle, né? Eu acho muito legal quando o Zé Newton traz isso, porque faz a gente pensar que, de alguma forma, talvez não houve esse marco, né? Há muito tempo antes mesmo da introdução do modo capitalista de produção, quem estava na hierarquia, vamos pensar na nossa linguagem atual, chefe, já usava de algumas estratégias e técnicas, né, para poder cooptar essa subjetividade, né, para tentar, de alguma forma, obter um controle mesmo desses sujeitos trabalhadores, né? Eu acho legal que ele traz essa citação desse autor aí, né, Bose, que ele faz essa análise, essa analogia, na verdade, né, com a questão dos escravos. Na discussão que o Zé Newton nos oferece, ele vem trazer, ilustrando de alguma forma, dizendo que, mesmo na época dos escravos, de alguma forma, né, os senhores, eles já usavam de algumas artimanhas e de algumas estratégias para que esses escravos, de alguma forma, obedecessem, né, e pudessem fazer aquilo que era preciso ser feito de uma forma mais, vamos dizer, passiva, né, que eles não se revoltassem, que eles compreendessem que esse senhor realmente era como um pai. Então, ele traz aí para a gente, né? O certo é que, se o senhor se houver com os escravos como pai, dando-lhes o necessário para o sustento e o vestido e algum descanso no trabalho, se poderá também depois haver-se como senhor. E os escravos não estranharão, sendo convencidos das culpas que cometeram, de receber com misericórdia o justo e merecido castigo. E faz muito sentido. Eu não sei se faz sentido para vocês, né? E aqui, gente, eu quero fazer abrir um parênteses. Tudo isso que a gente for discutindo aqui, de forma alguma, meu objetivo impor nenhuma ideologia ou nenhuma ideia do que é certo e do que é errado, né? A minha intenção é que a gente possa realmente, ao longo desse semestre, fazer algumas reflexões e algumas implicações, principalmente nesse contraste, né? Do que a gente vive atualmente, de como funciona nas organizações. Aquilo que a gente criticar, aquilo que a gente analisar, quer dizer que nós somos os donos da verdade? Não, de maneira alguma. Tá? Quer dizer que a gente está generalizando? Muito pior ainda. Não, não estamos generalizando. Até porque existem organizações, existem empresas, como a gente mesmo discutiu na outra aula, que tem um outro viés, né? Que tem uma outra ideologia, que pensa diferente, que considera alguns aspectos que a gente concorda, né? Que a gente gosta, ou que a gente considera que é o correto. Mas eu acho que é importante fazer essas implicações e pensar, porque a gente também tem um outro grupo, né? Tem um outro contexto de trabalho que realmente utiliza dessas formas, e aqui especificamente desse controle afetivo e desse quase que um sequestro dessa subjetividade para alcançar os objetivos que elas têm, né? Que é a lucratividade. E a produção em massa e a otimização do tempo, enfim, né? Mas eu acho bom quando o Zé Newton nos traz, por exemplo, essas implicações de pensar lá atrás, né? E aí a gente fica pensando aí, às vezes, na própria história do Brasil, em alguns filmes, né, que a gente assiste, de como funcionava essa época da escravidão, e faz muito sentido, né? É uma técnica, é uma forma, né? Eu agrado, porque aí no que eu agrado, eu também consigo, de alguma forma, fazer com que essa pessoa respeite ou responda, né, àquilo que eu quero que seja feito, enfim. Aqui, ele traz também
uma outra referência que é o Marx, né? Onde ele fala: se para Marx o operário era o ator por excelência da luta de classes ou da revolução social, para os administradores como Taylor, ele era perigoso, devendo ser sujeito à vigilância e ao controle. E faz muito sentido. Quando você vai nos textos publicados pelo próprio Taylor, né, era assim que ele via o trabalhador, como alguém que necessitava de uma certa vigilância, né, de um certo controle, para que as situações não fugissem ali das rédeas, né, do dono da empresa. Lembrando, gente, que quando Elton Maio realiza essa pesquisa, né, e faz essa experiência muito conhecida, a experiência de Haldor, que justamente atendendo uma demanda de uma empresa, era um cenário onde os sindicatos estavam cada vez mais ganhando força, né? Então, é onde eu brinco com vocês que eu fiquei um pouco decepcionado com o Elton Maio, porque eu encarava como esse sujeito transformador, ou esse sujeito salvador da pátria, e aí quando eu vou a fundo pelo texto do Zé Newton, eu descubro que não foi bem assim, né? Ou seja, ele estava, de alguma forma, atendendo uma demanda que foi uma encomenda, na verdade, que lhe foi endereçada, né? Ó, eu preciso da sua presença aqui para que a gente possa, de alguma forma, amenizar, né? Dar um afago, parecer, de alguma forma, que está tudo sob controle, para que essas pessoas não queiram, né, junto aí com essas forças sindicais, virar contra a gente. É basicamente isso que houve, né, nessa época. Tá? Já para a psicologia industrial, que é justamente esse marco que a gente está falando, o trabalhador era esse indivíduo que deveria ser artificialmente valorizado, né? Desde que ele cooperasse, sem contestação, com os objetivos da empresa. Então, nessa época, quando se começa a falar, né, de uma psicologia que se insere dentro do contexto organizacional, do contexto empresarial, industrial, a figura desse psicólogo, principalmente aí Elton Maio, que ficou muito conhecido, era não para dar um lugar de voz para esse sujeito trabalhador, pelo contrário, né? Aqui você não tem voz, aqui você precisa cooperar, né, de forma que você não conteste nenhuma regra, nenhuma norma, né? E que você aceite tudo conforme deve ser. Afinal de contas, agradeça o trabalho que você tem, né? Então, era mais ou menos assim. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer dizer se está revoltado com esse texto ou se pensa totalmente diferente? Pode dialogar comigo. Só não esqueçam de abrir o microfone, tá? Eu estou de olho aqui na nossa hora também, que hoje eu não vou me perder, não. Podemos prosseguir, então? Qualquer coisa vocês me interrompem também, tá? Então, continuando aí nessa análise, né, um pouco mais histórica e voltando aí a um certo passado, então, na visão de Maio, os gestores devem promover as necessidades sociais dos trabalhadores, né? Então, vamos descobrir, vamos analisar o que é que eles precisam e vamos ofertar aquilo que eles, de alguma forma, demandam, a fim de que esses colaborem com a organização e não conspirem contra ela. Então, era quase que realmente um controle efetivo, né? Quase que pensar estrategicamente no que eu posso oferecer para que estes não queiram ter um lugar de voz. Porque se eles reivindicam esse lugar, eu vou ter problemas, né? Eu não posso deixar que eles falem, né? Vão pensar nessa época, imaginem como era o salário, né? Carga horária de trabalho extensa, né? Quase que a escrava mesmo, né? Ô, Tiago, Oi, Elaine. olha só, essa visão, na verdade, ela é muito presente no Nordeste brasileiro, né? Isso ainda é muito atual no Nordeste brasileiro, onde os grandes capitais, né, eles continuam fazendo a mesma coisa. Tanto é que
há várias indústrias, empresas, né, que até hoje tem uma vila, paga o aluguel daquela pessoa, e vai subsidiando, às vezes até com a educação dos filhos e tudo mais, até que esse sujeito ele não tenha para onde correr, né? Isso né, aconteceu isso muito no Brasil nos anos 60, 70, mas especificamente no Nordeste isso continua acontecendo sistematicamente, né? Quando esse sujeito ele se vê preso, né, a uma empresa, porque se ele sair dali ele não tem aonde morar, ele não tem educação para os filhos e tudo mais. Perfeita a sua colocação. Eu acho que nem tenho o que te dizer, porque é realmente isso, Elaine. Pessoal, eu gosto quando a Elaine traz isso, porque é o que eu disse no início, né? A gente vai buscando no passado uma certa referência, mas de algo que ainda é muito atual, de algo que ainda está muito próximo. E aí, às vezes, a gente pode, e eu vou trazer amanhã, que a gente vai dar continuidade nessa aula, alguns exemplos práticos mesmo para a gente poder discutir e vocês até discordarem, sem nenhum problema, de situações, né, que eu recuperei aí de alguma forma da internet, para a gente discutir, assim, ferramentas utilizadas atualmente nessa forma de cooptar o sujeito. Como a Elaine nos colocou, a gente ainda tem muitas organizações, principalmente essas muito baseadas ainda nesses formatos tayloristas, né, fordistas, os processos de trabalho muito mecanizados, que recorrem a essas estratégias para poder... aí a palavra acho que é essa mesmo, sequestrar, né, a subjetividade. Porque, assim, às vezes a gente pode pensar assim, mas não é legal a gente ter uma empresa que tem uma creche, né, que para as mães deixa... Claro que é muito legal, claro que é muito bonito de se ver, de se pensar. O problema é isso que a Elaine nos colocou, a forma como isso é feito, a forma como isso é realizado, né? De uma maneira que deixa o sujeito trabalhador realmente, literalmente, preso nessa armadilha, sem possibilidade de pensar outras oportunidades, outras possibilidades. E aí ele fica ali amarrado. Tem um texto do Henriquez, gente, que ele fala, o título, eu não vou lembrar certinho aqui, eu posso passar para vocês também, que ele fala isso, o sujeito preso nas armadilhas da organização, alguma coisa assim. Ele vem falando justamente disso, né? O quanto essas condições, esses aspectos e essas formas de organização do trabalho amarram o sujeito nesse contexto de forma que ele não consegue se soltar. E, por vezes, isso pode trazer, inclusive, situações até de adoecimento, de alienação no trabalho, né? Porque o sujeito está ali num contexto sem voz, sem lugar de fala, mas com outros pontos que ali, de alguma forma, pesam na decisão dele, talvez de pensar outras possibilidades, enfim. Fala, Luiz. Aqui mesmo a gente pode ver diversos exemplos aqui em Nova Serrana mesmo. Você vê o próprio sistema de serviço aqui em Nova Serrana, por exemplo, a pessoa é contratada há um ano, o ano acabou, pronto, ele não tem férias prêmio, ele não tem nada com direito, encerrou o ano, nós vamos fazer o acerto. Faz o acerto, ele vai embora para a terra dele com aquele dinheiro, gasta o dinheiro lá, vem para cá, ele não tem vínculo nenhum com a empresa que ele acertou. Esse sistema aliena o trabalhador, quer dizer, ele começar tudo de novo no início do ano. Eu acho bom quando vocês trazem os exemplos que às vezes eu estou com receio de trazer, né? Para não parecer... Porque é o que eu penso também, Luiz, é o que eu penso. Volto a dizer, né? Claro, existem exemplos aí de organizações que fazem justamente o contrário disso que a gente está discutindo. E eu não estou tentando aqui trazer de alguma forma, dizendo que essas estratégias são erradas, né?
a minha visão é a forma como essas estratégias são implementadas e é que a gente precisa pensar no formato que ela é realizada. Não, igual eu falo, há empresas, há exemplos e exemplos. Igual, por exemplo, tem empresas que já fazem o contrário. A pessoa entra lá como, por exemplo, como um colador, né, lá na esteira, aí ele vai crescendo dentro da empresa e a própria empresa faz com que ele vai trabalhar, ele vai estudar, certo? E se aperfeiçoar no serviço dentro da empresa e ele fica lá. Então, Isso. A gente tem empresas que têm planos, né, gente, de carreira, e estabelece uma certa liberdade. As pessoas ficam ali não por conta dessas armadilhas, né? Elas estão ali porque, de alguma forma, conseguem enxergar um desenvolvimento, um crescimento e um bem-estar, né? Empresas que, por vezes, entra o pai, né? Depois vem o filho, depois vem o neto, enfim, cenários que favorecem esse ambiente agradável, esse ambiente saudável, né, de saúde, realmente. O que a gente vem discutindo formas e estratégias quase que, às vezes, perversas mesmo, como a própria Elaine disse, o Luiz está dizendo, de estabelecer essa relação, né, do sujeito com o trabalho e que o prende, e que o copita mesmo. A pessoa começa a perder quase que o sentido daquilo que ela faz, né? E ela já não consegue mais nem separar o que é vontade dela, o que é desejo dela, o que é da própria identidade, da própria subjetividade dela, e começa a viver quase que uma vida da própria empresa, né? E aí que está o perigo, porque é aí que mora a possibilidade de adoecimento, a possibilidade dessas violências no contexto de trabalho, que a gente, né, tá aí cansado de ver na mídia, nos próprios textos acadêmicos, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo, Luiz. Eu acho que, inclusive, a gente tem um cenário muito próximo da gente, muito rico de discussão para poder pensar nisso. E olha que a gente tem situações, por vezes, precárias. Eu considero precárias porque muito distante, inclusive, de certos aspectos aí das grandes, como a Elaine colocou, né, que a gente vê, geralmente, nesses estados, né? A própria instalação dessas empresas, né, Elaine? A própria escolha do lugar que essas empresas vão se instalar já de alguma forma ligado diretamente a uma possibilidade, a um manejo de sequestro, né, e de uso dessa subjetividade desses trabalhadores. A gente está cansado aí de ver cidades sendo quase que invadidas, né, por grandes corporações, e aí, onde não tem nenhum recurso ali de trabalho, e aí as pessoas se veem com aquela única possibilidade. Depois vocês assistam, se der para assistir, né? Eu acho que na nossa disciplina talvez ela não vai dar tempo de ver isso, talvez com a Fátima, quem sabe vocês veem, mas tem um documentário muito interessante, se der tempo a gente vê isso até o final do semestre, chama Carne e Osso, eu tenho ele mais compactado, assim, interessantíssimo, que vem justamente retratar isso, né? O sul lá do país, os grandes frigoríficos, né? Em cidades onde não tem outro tipo de trabalho, onde as pessoas precisam se sujeitar realmente a quase que realidades precárias de trabalho, né? E adoecem, e se acidentam, e vivem ali uma alienação, né, desse mundo de trabalho. E aí casa muito com aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Como dar sentido a um trabalho que, por vezes, está alienado. Enfim, né? Eu tenho só mais 1 minuto, gente, então eu já vou finalizando a aula de hoje. Como a Elaine falou, a gente tem vontade de falar, a gente quer discutir mais, né? Mas eu vou parar aqui para a gente não cair a nossa aula. Mas O Thiago, sim. depois você poderia ir adiantando as APS que tiver, né, para a gente ir fazendo, viu? Muito bem lembrado. Eu vou fazer isso essa semana ainda, tá, gente? Porque aí eu já passo para vocês fazerem com calma. Não vou passar nada extraordinário, vou pensar em alguma coisa mais dinâmica para a gente poder fazer junto. Mas vou fazer isso, tá? Prometo que essa semana ainda eu já envio para vocês. Pode ser?
Gente, tá tranquilo do jeito que a gente tá fazendo? Tá cansativo? Eu sei que esse negócio aqui do online, não tô ali perto de vocês, né? Eu sei que dificulta um pouco, mas tô aberto, tá? Professor, tá cansativo, não tá legal? Vocês vão me falando aí, tá? O problema é que não tem outra opção, né, Thiago? Não tem outra opção, muito bem lembrado. Mas eu espero que a gente Não, possa passar disso rapidamente, né? ô, Thiago, mas não, você pode ficar tranquilo, não tá não. E eu não sei, mas eu não vejo tanta diferença da sala de aula, não. Claro que o presencial é muito melhor, O calor humano, né? Não mas tem jeito. Mas eu é, agradeço. o calor humano não existe substituição, não existe. Mas eu penso assim, que a qualidade de aprendizado, a gente aprende muito, e eu te ouvindo é muito bom. Ai, E que se a bom. gente quiser falar, a gente fala na sala de aula. Se a gente não quiser falar, a gente não fala na sala de aula também, não. Beleza. Então, eu fico à vontade em saber que quando vocês quiserem, vocês vão, nem como vocês têm feito aí, eu agradeço.